No ano passado, um estudante de medicina faleceu após cair do prédio onde morava na China. E há poucas semanas, o regime chinês liberou uma declaração sobre o caso, concluindo que o estudante teria tirado a própria vida. No entanto, o caso do jovem está envolto em mistérios, e seus pais estão afirmando que o seu filho, na verdade, foi morto por ser um denunciante de uma atrocidade que está acontecendo no país. Algo conhecido como extração forçada de órgãos, que, segundo instituições internacionais que investigam sobre essa prática na China, seria algo apoiado pelo próprio Partido Comunista Chinês. Diante disso tudo, o que realmente aconteceu com o jovem? Ele teria sido eliminado após denunciar essas práticas ou, na verdade, só teria cometido suicídio? Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e no episódio de hoje do China em Foco nós vamos entender melhor essa história. Antes de continuarmos, se você quer entender melhor como funciona o Partido Comunista Chinês e compreender a relação da China com outros países, já se inscreva aqui no canal e deixe sua curtida no vídeo. Voltando agora para a nossa história de hoje, o nome do estudante que faleceu era Luo Shuaiyu, e ele era estagiário de medicina no segundo hospital Xianjia, na China, e estava há poucas semanas de concluir os seus estudos de pós-graduação. Mas em maio de 2024, ele foi encontrado morto do lado de fora do dormitório da sua faculdade. O caso, claro, gerou grande repercussão na época, tanto fora quanto dentro do país. E o assunto voltou à tona no mês passado, quando as autoridades chinesas encerraram uma investigação sobre este caso, classificando a sua morte como suicídio. Mas os pais de Luo não concordaram com o resultado da investigação e estão contando uma história diferente sobre a morte de seu filho. Eles dizem que Luo, na verdade, era um denunciante, expondo o crime de extração forçada de órgãos, e que eles teriam descoberto isso porque, depois de seu falecimento, eles encontraram arquivos que estavam no computador e no celular de seu filho, e que, segundo eles, continham evidência de que a extração forçada de órgãos e atividades ilegais de transplante estavam acontecendo dentro do país. Uma breve explicação aqui. A extração forçada de órgãos se refere à retirada dos órgãos de uma pessoa sem o seu consentimento. E agora, com mais detalhes sobre o caso de Luo, um dos pontos que chama a atenção é que a sua morte aconteceu justamente em meio a uma investigação de um médico chinês chamado Liu Shanfang, que trabalhava no mesmo hospital que Luo e estava sendo acusado de operar pacientes que não precisavam de cirurgia. Luo, por sua vez, antes de seu falecimento, havia coletado uma grande quantidade de materiais, contendo evidências de que o médico Luo Shanfang e outras pessoas no hospital estavam prejudicando os pacientes de propósito, além de estarem envolvidos com o comércio de órgãos. Alguns meses após a morte de Luo, este médico, Liu Shanfang, foi condenado a 17 anos de prisão. E de acordo com um comunicado do tribunal, Shanfang e um de seus colegas, que foi condenado a 7 anos de prisão, teriam exagerado as condições dos pacientes e fabricado sintomas para realizar cirurgias desnecessárias em 6 pacientes, cobrando assim taxas adicionais, o que resultou em lesões graves em 5 dos pacientes e lesões leves em um deles. Voltando agora para os pais de Luo, o seu pai, na tentativa de trazer o caso para o público, publicou um vídeo no final do ano passado, falando sobre as provas que ele e a sua esposa encontraram no computador e no celular de seu filho. Vamos conferir este vídeo. Em 28 de agosto de 2024, enviamos provas ao Departamento de Polícia de Changsha, expondo a extração e o tráfico ilegal de órgãos envolvendo o segundo hospital de Changsha, da Universidade Central do Sul, mas até hoje não recebemos nenhuma resposta. Esses arquivos encontrados pelos pais de Luo incluem documentos com mais de 1000 páginas. E um ponto que chamou bastante atenção no caso foi que depois que seu pai enviou essas provas às autoridades de saúde da China, ele disse que alguém entrou em contato com ele, oferecendo mais de 2 milhões de dólares para que eles lhe entregassem esses arquivos. Uma proposta que ele disse ter recusado. Falando mais um pouco agora sobre este hospital que o estudante trabalhava, essa não é a primeira vez que acusações contra este hospital vêm à tona. Em 2007, uma ONG que investigava a perseguição na China contra uma disciplina espiritual conhecida como Falun Gong, que tem sido brutalmente perseguida pelo Partido Comunista Chinês desde 1999, colocou essa mesma instituição médica, o segundo hospital Xianjia e seus médicos, em uma lista negra, por supostamente terem extraído órgãos desses praticantes de Falun Gong sem seu consentimento.
O líder da ONG, inclusive, chegou a acusar o Partido Comunista Chinês de ter orquestrado o crime brutal, dizendo que os hospitais estavam, em suas palavras, abertamente envolvidos no assassinato de pessoas inocentes para obter lucro. Se você quiser saber mais informações dessas acusações de extração forçada de órgãos que estaria acontecendo ali na China, fique até o final do vídeo porque eu vou trazer mais detalhes sobre isso. Mas eu quero voltar aqui com vocês agora para vermos mais detalhes sobre o estudante que faleceu, porque eu tenho aqui uma gravação de áudio que estava salva no telefone de Luo e que conteria, segundo seus pais, mais provas sobre o caso. 3到9岁孩子，他有分3到5岁啊，6到9岁，然后男女各3例。每个组就是6例吧，因为这个标本其实不是那么一下子收集完的，估计会延长很长一段时间。所以说你顺便熟悉一下获取，怎么获取了，器官获取了。 Este áudio foi obtido por um repórter disfarçado da NTD, a mídia afiliada da Epoch Times nos Estados Unidos, que entrou em contato com o pai de Luo e assim teve acesso a essa gravação. Segundo o pai de Luo, seu filho teria recebido essa ligação da Faculdade de Medicina logo após ser aceito, e essa seria mais uma evidência de que ele teria sido assassinado porque teria tentado denunciar o que estava acontecendo dentro do hospital onde trabalhava e se recusou a obter esses órgãos de crianças. Na tentativa de solucionar o caso, além das várias publicações que a família tem feito nas redes sociais, eles estão exigindo uma investigação completa sobre a indústria de transplantes de órgãos da China. E muitas pessoas no país têm apoiado seus esforços. Por exemplo, as postagens que a família de Luo faz nas redes sociais costumam gerar dezenas de milhares de compartilhamentos. E até mesmo fora da China, o caso ganhou grande repercussão. Trazendo agora mais detalhes sobre as alegações do crime de extração forçada de órgãos que estaria acontecendo na China, em 2019, um tribunal independente em Londres, o London China Tribunal, após anos de investigações, concluiu que na China a extração forçada de órgãos estava ocorrendo e com um número muito substancial de vítimas. Mas o que mais chama atenção aqui é que essas pessoas não seriam doadores comuns ou mesmo criminosos, mas elas seriam pessoas presas somente pela sua fé, incluindo principalmente praticantes da disciplina espiritual pacífica Falun Gong, que também é conhecida como Falun Dafa, e muito provavelmente incluiria também muçulmanos uigures e até mesmo cristãos. O Parlamento Europeu e o Congresso dos Estados Unidos já manifestaram preocupação sobre o caso, e além disso, recentemente, o primeiro sobrevivente conhecido dessa prática de extração forçada de órgãos veio a público, contando em detalhes a sua história. O seu nome é Peng Mingchen e ele ficou preso por 8 anos por praticar a disciplina espiritual Falun Gong. E em novembro de 2004, ele foi forçado a se submeter a uma cirurgia que o deixou com uma cicatriz de mais de 30 centímetros de comprimento na lateral de seu corpo. E em 2020, após Chen ter conseguido fugir para os Estados Unidos com a ajuda de algumas autoridades americanas, ele passou por uma série de exames médicos que revelaram que ele estava sem uma parte grande de seu fígado e também sem uma parte de seu pulmão esquerdo. Com as evidências crescentes de que isso estaria mesmo acontecendo na China, países ao redor do mundo têm tomado medidas para tentar impedir que seus cidadãos sejam cúmplices dessa atrocidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, vários estados, incluindo Texas, Idaho e Arizona, aprovaram leis que tentam impedir seus moradores de realizar transplantes com órgãos que sejam provenientes da China. E ainda mais importante, nós temos o Falun Gong Protection Act, que é um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e foi enviado agora para o Senado americano. Esse projeto visa colocar sanções em autoridades chinesas que estejam comprovadamente envolvidas com os crimes de extração forçada de órgãos na China. Se você quiser saber ainda mais detalhes sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo outros episódios onde eu abordo o tema, incluindo uma entrevista exclusiva com um ex-médico militar chinês que presenciou em primeira mão um desses casos de extração forçada de órgãos. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de compartilhar ele com outras pessoas e também lembre-se de deixar aqui o seu comentário. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.